Olá a todos, estamos reunidos neste dia especial, dia de Pentecostes, neste domingo de festa da Igreja. E nós queremos estar juntos neste propósito, porque acreditamos num novo mover de Deus, um novo Pentecostes para a vida da Igreja na nossa nação. Desde o início do ano, Deus tem colocado no meu coração esta ideia e este sentimento que creio que veio do Espírito de Deus para este ano. Uma visitação de Deus, um tempo da proclamação da palavra, um tempo de boas notícias. E eu creio que estamos neste propósito de Deus. E creio que neste dia especial, neste domingo de Pentecostes, nós vamos ter uma visitação de Deus. Então a Bíblia diz que também no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos, eles não estavam à espera que acontecesse alguma coisa, mas algo extraordinário, algo fantástico aconteceu. O Espírito Santo de Deus baixou sobre eles. E eu posso ver a cena em que eles estão naquele cenáculo, orando, clamando a Deus, estão intercedendo, e de repente alguma coisa começa a acontecer. Começam a sentir um vento, começam a sentir algo diferente. Ou seja, quando eles menos esperavam, alguma coisa poderosa, sobrenatural de Deus aconteceu. Tiveram uma visitação de Deus. Eu queria ler o texto convosco nesta tarde. Lá em Atos capítulo 2 diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nesta tarde, eu queria trazer para vós alguma coisa que Deus colocou no meu coração, tal como neste dia de Pentecostes. Foi algo novo para eles, foi algo poderoso, algo sobrenatural. Eu creio que neste dia também, dia 31 de maio, dia de Pentecostes, dia da festa da igreja, dia em que as igrejas reabriram para termos os nossos cultos presenciais, é um dia especial para estarmos também reunidos. Diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E isto fala-nos de unidade. Isto fala-nos de estarmos reunidos no mesmo propósito. E tal como estamos a fazer neste dia, nós, vários pastores, vários líderes, vários grupos de louvor, estamos juntos neste propósito, nesta unidade, porque acreditamos que quando estamos unidos, quando estamos vivendo nesta unidade, Deus derrama o seu poder sobre a sua igreja. Deus derrama o seu poder sobre a nossa nação. E diz que quando eles estavam reunidos, veio do céu. E eu creio que aquilo que nós precisamos para os nossos dias não é mais de coisas religiosas, não é mais de coisas humanas, mas sim algo que venha do céu. Ou seja, diz que veio do céu. Ou seja, aquilo que nós precisamos para a igreja, aquilo que nós precisamos para a nossa nação, aquilo que nós precisamos para as nossas vidas, é que aquilo que todos nós precisamos venha do céu, não seja fabricado por mãos humanas, mas que seja do céu. E diz que veio um som, e quando eu pensei nisto, veio um som do céu. Porquê um som? Porque eu creio que nós precisamos ser despertados para a realidade espiritual. Precisamos voltar a ser despertados de algum sono espiritual. Diz que este som que veio do céu veio, no fundo, despertar, veio acordar todos eles que estavam ali. E nesta tarde, neste dia de Pentecostes, neste ano, nós precisamos de ser despertados novamente
para o sobrenatural de Deus, para aquilo que Deus quer fazer conosco, quer fazer na igreja, quer fazer nesta nação. E diz que esse vento soprou. E nós precisamos que o vento de Deus volte a soprar novamente sobre a igreja. Isto fez-me lembrar Ezequiel, quando Ezequiel foi levado pelo Senhor àquele vale de ossos secos. Também veio um vento, e quando o vento de Deus veio sobre aqueles ossos secos, sobre todo aquele vale, começou a haver vida outra vez. O Espírito de Deus veio sobre aqueles ossos, veio sobre todo aquele lugar em que havia morte, em que havia ossos sequíssimos, e houve renovação, houve vida, houve algo sobrenatural de Deus. E eu creio que nós precisamos que o vento de Deus volte a soprar. Mas diz que este vento que soprou encheu toda a casa. E nós precisamos que todos possam ser cheios, possam ser tocados, as nossas casas, os nossos lares também, as nossas famílias. Ou seja, precisamos de um novo mover de Deus, a nível pessoal, a nível ministerial, a nível de igreja, a nível da nossa nação. Nós precisamos de ver novamente o poder de Deus. E diz também que veio sobre eles, e todos viram línguas de fogo, como que de fogo, repartidas sobre cada um. Ou seja, eles ouviram do céu, veio do céu um som, eles sentiram o vento, mas eles também viram agora essas línguas. E eu creio que estamos em dias em que precisamos de ouvir, precisamos de ver e precisamos de sentir o poder de Deus. E eu creio que chegou o tempo da visitação de Deus. Eu creio que chegou o tempo de vermos Deus operar de uma forma sobrenatural. E precisamos deste fogo de Deus, precisamos deste vento soprando nas nossas vidas, precisamos de ouvir este som para despertarmos, porque creio firmemente numa visitação poderosa de Deus para as nossas vidas, para as nossas igrejas e também para a nossa nação. E o que é que resultou disto? Quando há uma visitação de Deus, quando o Espírito de Deus baixa, diz que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E nós precisamos, nos dias atuais, não de tantos programas, não de tantas coisas que são boas, mas que muitas vezes parece que mais nada acontece. Mas precisamos sim de ver Deus a visitar-nos de uma forma poderosa. E nesta tarde, eu creio que Deus nos vai visitar, Deus nos está visitando. E quando eles estavam cheios do Espírito Santo, falando em línguas, transbordando de alegria, o que é que aconteceu? Diz que eles saíram para a rua, e quando toda a gente pensava que eles estavam embriagados, Pedro se levantou e começou a pregar o Evangelho, começou a pregar as boas novas, começou a falar de boas notícias. Por isso eu creio que neste novo tempo, neste novo Pentecostes deste ano, nós também nos vamos levantar e começar a proclamar a palavra. E eu creio, e estamos a ver isto no dia a dia, até agora, nunca houve tanta proclamação da palavra, nunca houve tantos programas a proclamar a palavra, nunca houve tanto culto online. Ou seja, todos começaram a proclamar a palavra, e eu creio que este é o novo tempo de Deus, esta é uma visitação de Deus, e creio que não podemos perder esta visitação, porque Deus ainda tem muito mais para fazer, muito mais para além daquilo que pensamos, do que aquilo que já pedimos e estamos a pedir. Deus tem coisas tremendas, poderosas para operar nas nossas vidas, nas nossas igrejas e na nossa nação. E eu quero concluir nesta tarde declarando que este é um tempo da visitação de Deus.
Este é um tempo da visitação de Deus para a tua vida. Este é um tempo da visitação de Deus para a igreja. Este é um tempo também da visitação de Deus para a nossa nação. E eu queria orar neste sentido, porque creio que Deus vai operar de uma forma grande e poderosa no nosso meio. Fecha os teus olhos comigo e declara estas verdades. Ora comigo nesta tarde. Pai, agora mesmo, pelo nome de Jesus, eu oro para que, tal como aconteceu naquele dia de Pentecostes, com os discípulos, e a vida deles foi transformada, foi mudada, nunca mais nada foi da mesma forma. Também conosco, nós possamos ser tocados de tal forma que as nossas vidas não possam ser mais as mesmas. Também a vida da tua igreja não foi mais a mesma. Ali começou algo novo. Oramos também para que haja um novo Pentecostes neste ano, na vida da igreja, e algo novo, sobrenatural, poderoso de Deus começa a acontecer na vida da igreja, desde o norte ao sul do país e nas ilhas. Oramos, Senhor, por cada igreja, oramos por cada líder, oramos, Senhor, no sentido geral, por cada dominação também, para que haja um novo mover do Espírito de Deus sobre cada lugar, sobre cada igreja. Oramos também, Senhor, por esta nação, para que haja um novo mover de Deus, que o Pentecostes de Deus sobre a vida da igreja faça algo em que a igreja proclama a tua palavra, proclama o Evangelho, proclama a tua palavra de uma forma poderosa, com sinais, com prodígios, com maravilhas e coisas grandes e poderosas de Deus vão acontecer. Eu profetizo e declaro para esta nação a salvação de Deus. Eu declaro a bênção de Deus. Eu declaro que o poder de Deus se manifesta em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fica com esta palavra. Experimenta este novo Pentecostes, porque este é o tempo da visitação de Deus para as nossas vidas, para as nossas igrejas e para esta nação. Deus vos abençoe.